E estamos ao vivo. Então é isso aí. Vamos aguardar o pessoal. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem, queridos? Muito bem, muito bem. Olha só, a Cá, a pastora Cristiane, tudo bem? Imara Fernandes, isso, Lorena, oh, bênção de Deus, a Cláudia, a Bruna, Edson. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Tudo certo? Então, hoje nós temos uma live, você viu? Você está aqui, que coisa boa! Muito bem, muito, muito bem. Estamos aguardando, né, a nossa querida entrar. Vamos ver se ela já está aqui. Não, vamos aguardar. A Fátima, né? Então, é isso aí. Né? Hoje nós vamos falar sobre saúde emocional. Uhum. Vocês lembram do assunto anterior? Vocês estiveram conosco? Coloca aí se você teve no anterior. A gente falou, foi muito legal. A gente falou sobre conquistando o coração dos filhos. Eu olho aqui para baixo para ler aqui, pessoal. Andreia, tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando ainda aqui a nossa convidada. Isto. Estamos aguardando ela. Mais uns minutinhos, 16 horas e 13 minutos, isso, ó. Hoje eu comecei, né? Hoje a gente vai conversar, né, sobre algo que está presente praticamente em todas as áreas da nossa vida, né? A nossa saúde emocional. E a gente tem que aprender a preservá-la. Gente, a gente precisa se preservar porque estamos numa fase, numa era, num tempo, como que eu posso dizer isso, né? Que as coisas estão bem diferentes, não é? Do que a outra geração viveu, a geração que nos antecedeu. Né? Então, assim, a gente pode cuidar da aparência, a gente pode cuidar do trabalho, né? Do estudo, da família, a gente cumpre, né? A gente cumpre muitas tarefas, mas e como você está emocionalmente, né? Então, ainda assim, né? A gente está emocionalmente sobrecarregado por dentro. Então, como que você está? Me conta, participa aí, fala comigo. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão conseguindo, sabe? Vocês estão conseguindo, assim, ter todo um equilíbrio no meio de todo esse caos? Ai, ai, oi, Vitória! Tudo bem, querida? Então, olha só, tô esperando aqui a nossa convidada. Vamos ver se ela entra, senão eu vou ter que fazer uma live sozinha, é meio estranho, né? Mas, né, então, eu estou aguardando aqui a nossa colega Fátima. A Fátima, ela se formou aqui, né? Oi, Renata, querida. Se formou aqui no Polo FATEB de Nova Petrópolis, né? Lembrando que os cursos são totalmente online, você estuda pela plataforma, né? Então, seja bem-vinda, querida. Você, Cláudia, tudo bem? Né? Você estuda no teu tempo, tudo fica gravado, até as aulas ao vivo, né, que são aulas de revisão. Então você tem todo um amparo, né? Você pode fazer no teu tempo. Então, vem para a FATEB aí. Quem não conhece, vem. Os professores são profissionais qualificados, né? Ao menos os atendimentos, né? Atendimento no polo, nosso polo aqui,
Hoje nós estamos em 2 pessoas, mas estamos iniciando a contratação de uma terceira pessoa para nos apoiar, nos ajudar para ficar cada vez melhor os nossos atendimentos e não deixar na mão ninguém, tá bom? E Fátima, o que será que aconteceu com Fátima? Que não está em nossa live hoje ainda. Meu Deus, será que ela esqueceu? Ou ela chega, né, da faculdade, né? Eu sei que ela estuda. Então, queridos, quando que é? Eu olho para você e pergunto, quando as nossas emoções começam sabe, a pedir socorro? Você já teve esse pensamento, essa introspecção com você mesmo? Você já se observou como que você tem passado? Você tem percebido como que estão as coisas? Você tem percebido que você já parou para ver que o teu corpo ele tem pedido, às vezes gritado por socorro, e em momentos que em momentos que você está assim, sabe, gritando, em momentos que você está, não digo nem gritando com a voz alta, né, gritando assim por dentro, muitas vezes a gente acaba se fechando, mas o nosso corpo, ele grita, ele fala, né? Ah, chegou a nossa terapeuta. Gente, eu já tava pensando, meu Deus, vou fazer uma live sozinha, não dá certo, né? O som. Gente, que o som tá perfeito. Não tô te ouvindo. Tô ouvindo só um barulho. Cara, não tô conseguindo ouvir. Agora sim. Agora sim. Desculpa, eu esqueci, porque na faculdade eu deixo no silencioso total e aí acabei esquecendo de tirar. Oh, Jesus. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Que bom te conhecer. Que bom poder ter esse papo leve que nós vamos ter, falar um pouquinho hoje sobre emoções, né? Sobre a questão ali, né? Saúde emocional, cuidando da nossa mente, das emoções, das relações, né? Eu vou apresentar você, né? Maria de Fátima da Costa Rocha, né? A Fátima Costa. A nossa terapeuta, Fátima Costa, né? Então, eu vou deixar você falar um pouquinho. Quem é você? Eu já apresentei a FATEP, eu tô aqui, né? Eu já tô aqui. Desculpa, né? Vim bem atrasada. Enfim, teve um contratempo, meu bem, me perdoa.
problema. Vamos lá, vamos fazer nossa live em paz e alegria. Vamos lá. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui, né? Te conhecendo aí via online, mas um dia a gente se conhece pessoalmente, né? Então, eu sou Fátima, sou uma mulher determinada, hoje eu me considero uma mulher determinada, né? Que busca ampliar meus conhecimentos, que estou disposta, né, todo dia aprender alguma coisa. E na questão, né, voltando já para o nosso assunto, eu também acredito muito no poder da escuta e do acolhimento. E provável, olha só começando aqui como psicanalista, né, já fazendo um breve parênteses aqui, só pela tua fala, não está no script, né? Pela tua fala, hoje eu pego esse gancho do hoje, eu sou assim, hoje a sua identidade está formada. Isso. Sim. Porque antes, cara, eu não saberia falar quem era a Fátima Costa. Ótimo. Né? E foi justamente tendo essa formação que eu me conheci. Na verdade, que eu me reconheci, aprendi a me reconhecer, né? Como mulher, como pessoa, como mãe, como esposa. Hoje eu sei quem eu sou. Antes eu estava um pouco perdida. E hoje eu sei quem realmente eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar. Ótimo, muito bom. Essa é a história. Como que você se identificou em tudo isso? Como que você foi se formar terapeuta? Como que você está nessa área da saúde mental? Então, eu sou cabeleireira, né, formada há mais de 7 anos. Desculpa. E na minha trajetória, né, atuando na área da beleza, eu tenho aquele contato direto com mulheres, né? E aí eu costumo falar que eu não só embelezo, mas também eu, muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu servia de escuta, né? E de acolhimento para elas. Eu percebi que nesse meio do dia a dia, eu acolhia mulheres que me traziam dores, histórias, sonhos, desafios. E, de uma certa forma, eu estaria ali escutando. Porque muitas vezes, cara, eu percebo que no imediato, a pessoa, ou nós mulheres, que tem uma demanda muito grande, nós não buscamos uma solução, né? Na maioria das vezes a gente busca uma solução. Um simples fato de você acolher, de parar para escutar algo tão necessário no dia a dia que a gente não tem, isso é muito válido. Então, a minha trajetória de 7 anos na área da beleza, eu pude fazer esse papel também de acolhimento para minhas clientes, que eu falo que não é clientes, e sim amigas, né? Pessoas que eu fiz um laço, né? Eu tenho um elo, tenho contato, sei data de aniversário, e tudo isso foi uma construção. Mas o que me fez ir para a área da saúde emocional foi justamente de procurar me conhecer, né? De me encontrar ou de me reencontrar. E aí foi justamente, né, de tanto ouvir que eu era conselheira da família, que eu sempre direcionava as pessoas, que eu tinha esse dom, que eu sabia exatamente o que falar. E também foi justamente em um curso, né, em uma especialização de 2 dias na minha área de cabeleireira, que eu conheci uma amiga, e eu sou muito grata a ela, porque ela me fez enxergar, me fez vivenciar tudo isso. E a gente começou a falar, né, na questão de que a gente não era só embelezadora de mulheres, mas também a gente era psicóloga, a gente servia para aconselhar e levantar aquele autoestima, não só de beleza, mas dentro dela, né, fazer com que ela se reconhecesse. E aí a gente conversando, ela me falou que estava terminando um curso de terapia de saúde emocional, e aí foi me falando os benefícios, e eu fui me apaixonando só na fala dela.
E aí logo peguei contato, e aí fui fazer esse curso. E aí eu te confesso que quando eu estava assim, no início do curso, eu comecei a me apaixonar. Mas não foi só pelo curso, foi por mim mesma. Porque, de uma certa forma, eu ouvia as pessoas, mas eu nem me conhecia, eu nem sabia o que eu gostava, eu nem sabia quem era realmente, né, a Fátima. E aí foi seguindo, né? Fiz um curso, depois fiz outro, e estou fazendo outros, porque nessa caminhada a gente não fica só em um, né? Tem que realmente buscar conhecimento. E aí eu me apaixonei, né? Vi que eu poderia me ajudar em algumas demandas e também poder ajudar outras pessoas que eu já ajudava, mas sem nem perceber que eu ajudava, né? Sem realmente ali ter como é que eu posso dizer? Jesus me dá uma palavra. Uma questão maior, né? Uma questão maior de fazer com que elas realmente tivessem ali um entendimento maior, com palavras certas, com questões que eu poderia resgatar delas e fazer elas entender de quem realmente elas eram. E foi isso. Que legal essa história, olha só. Uma história de conexão, uma história de acolhimento, uma história não só de beleza interna, né? Mas de beleza externa. Mas eu vejo assim que você foi despertada. Nós cristãos diríamos escolhida para auxiliar na questão da beleza de dentro para fora. E também, claro, né? Não desmerecendo, não, né, a parte externa também, que é tudo, mas a gente percebe, né, que de dentro para fora fica muito melhor quando nós estamos bem, quando nós estamos, né, organizando a nossa vida, quando a nossa vida fica, né, a gente começa a organizar as nossas emoções, os nossos relacionamentos, fazer, né, excluir quem é necessário, acolher quem é também necessário, que faz bem. Então, mediante tudo isso, assim, então, assim, não é só quando que você percebe assim, que a pessoa está cansada. Vamos agora direto, né, para o assunto. Mudando o contexto. Né? Além de cuidar externamente, esse gancho eu vou pegar, você observa e consegue detectar o que está dentro, né? O cansaço interno. Ele não aparece só externamente, né? Sim, verdade. Né? Então, assim, a sobrecarga, né? Mas aonde você entraria nisso? Provavelmente você já entrou nessas questões, né? Sobre quando você percebe assim, que a pessoa está sobrecarregada, é nessa pegada, né? Cansada, sobrecarregada emocionalmente. Né? Quais são algumas características, assim, só para nós trocar com o pessoal, né? Essa ideia. Quando, na questão da sobrecarga, né? Você está falando do cansaço, né? Os sinais que merecem atenção para nós poder falar com os nossos amigos aqui, colegas. Sim, eu posso citar algo bem no nosso dia a dia, né? Que são as preocupações em excesso, né? Quando a gente tem aquele sofrimento em constância, né? Que a gente se anula, né? Um pouco. Então, vem as preocupações em excesso, vem a questão da alteração do sono, né? Que a gente já não sabe mais lidar com aquilo que era fácil, né? Então, tudo isso vai nos sobrecarregando. A questão também, cara, de que a gente esquece, né? De nós. Deixamos nós ali num cantinho e começamos a pensar muito no outro. Isso também vai nos sobrecarregando, né? Então, são essas sobrecargas do dia a dia que, na verdade, assim, quando tudo aquilo que nós fazemos para nós, né, vai mexendo no nosso funcional, né, se torna disfuncional na nossa rotina, na nossa vida diária. Sim, olha só. Então, assim, a pessoa
ela se envolve, né? Acaba esquecendo, nem percebe, né? Sim, verdade. Tem aquela dificuldade de descansar, né? De tirar um tempinho ali para você. Vive ali no É, automático, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. olha só. Então, eu tenho aqui uma perguntinha, né? Tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Era eu assim, tá? Eu já fui assim, tá, gente? Não parece, né? Mas eu fui. Só que hoje eu entendi que não funciona assim, senão eu já teria padecido. Eu sou assim, sempre fui ansiosa, né? Aqui atrás para si, né? Eu me agarro a minha ansiedade. Né? Eu sempre fui, a minha insegurança chega a tomar para si mesmo, assim, aquilo abraça o negócio. Né? Esse é o meu jeito. Então, assim, até que ponto a gente pode estar normalizando essas dores emocionais que precisam ser cuidadas, né? Nem tudo aquilo que a gente aprende que nós somos, né, precisa ser a vida toda. Na Ótimo. verdade, a gente tem esse modo de pensar que nada dá certo para mim, eu sou assim, eu mereço tudo isso. Mas, assim, nem tudo aquilo que nos prega, ou que nos rotularam, ou que deu ali uma forma de que a gente é daquele jeito, que a gente não precisa levar, né, a vida toda e que com novos hábitos, né, a gente pode estar aí reconstruindo, né, novos hábitos, nova comunicação, ou uma nova forma de agir, né? Tirar esse rótulo que a sociedade nos prega, né? Então vai muito de você querer ter essa mudança, de olhar para si e dizer, não, eu não sou assim, né? Eu posso pensar diferente, eu posso agir diferente, eu posso me comunicar com pessoas diferentes, eu posso agir diferente. Então, tudo isso é reconstrução, né? Você se olhar, né? Se perceber que às vezes é difícil, mas não é impossível, né? E agir de uma forma diferente daquilo que você ouviu o tempo todo, que você era assim, e você. A gente nasce, como é que eu posso dizer? A gente nasce livre, a gente nasce sem rotulações, a gente nasce ali disposta a crescer, a gente não nasce do jeito que a sociedade nos prega, né? Do jeito que ela rótula a gente. A gente não nasce desse jeito. As pessoas fazem porque você imagina que você realmente é aquilo, mas você não é. Exato. Existe muita, né, essa questão do rótulo, porque, assim, acontece qualquer situação, até entre mim e entre você, uma situação, né? Eu vou enxergar a situação de um jeito, você vai receber de outro. Eu vou fazer uma coisa para você, você vai receber de uma forma. Eu vou estar doando de outra forma o que eu estou fazendo para você, seja ela positiva ou negativa. E às vezes Sim, uma pessoa vai estar fazendo algo negativo para você e você vai estar recebendo como positivo. Outra pessoa está fazendo, a pessoa está fazendo algo positivo para você e você está recebendo como negativo. verdade. Não é? Existe também isso mesmo, Renata. Só se vive uma vez e a gente acaba e está muito grande o índice de mulheres né? Nós estamos aqui falando mais de mulheres, enfim, mas de seres humanos. Vamos lá, seres humanos que estão cada vez mais submergindo né, mergulhando na, acreditando nas coisas que não são verdade. Né, que não são verdade, distorcendo coisas, distorcendo e se permitindo até, né, se anulando os outros, não é? Consegue por causa dos rótulos que eles colocaram, que as pessoas colocaram, né? E eu achei interessante ali, vou pegar um gancho, o querer, né? Você falou muito ali do querer. Eu acho que esse é o start, né? Foi o que para mim, foi isso, né? Eu quis. Tá? Eu vi que eu precisava de ajuda. Querer deixar, porque a gente, numa terapia, a gente é confrontado também. Não é? Sim, E daí, nesse momento, né? No momento que a gente
compreende que a gente está sendo, que está sentindo, né? Isso pode, né? Se interfere, sim, nas decisões da família, do casamento. Então, chega uma hora que a gente precisa dar um basta. Senão é um caos em volta, né? É verdade, cara. Nas nossas emoções, né? A maneira como a gente interpreta, né? O nosso relacionamento, a nossa família, né? O nosso dia a dia. Então, assim, pode impactar nas nossas decisões, né? Então, pode vir, né? Então, assim, da maneira que você interpreta a sua emoção, vai ali e realmente, de fato, na tua tomada de decisão, seja no relacionamento, seja na família, seja na área do trabalho, tudo isso vai impactar na questão da decisão que você vai tomar, né? Quando se refere aí em relação à saúde emocional. Então, você tem que ter ali um discernimento ou não, você tem que ter ali um conhecimento, né, do que você está sentindo para que você possa, de fato, não deixar que isso interfira na sua decisão em relação a essas questões que foi falada, né? Olha só, vou fazer assim uma pergunta para a gente estar interagindo com o pessoal. Depois da pergunta. Aquelas pessoas que se reagem de uma forma muito intensa. Também tem aquelas que se retraem e se anulam, né? Mas, às vezes, assim, eu vou dar o exemplo do intenso. Da pessoa que explode, tá? Por uma situação tão pequenininha. Aparentemente pequena. Então, aquela reação, ela pode estar relacionada a alguma experiência, assim, anterior, né? Que não foi trabalhado. O que tu acha? O que tu tem para falar para nós? Eu acredito que sim, Carla, porque aí vem a questão, acho que, dos gatilhos, né? Eu acredito que nessa questão de você explodir muitas vezes com algo tão pequeno e aí você toma uma importância tão grande, então certamente vem aí né, alguma coisa que ela viveu, que ela teve experiência, que ela passou lá atrás, né? Então, tipo, aquela lembrança, né? E aí, algo que poderia ser pequeno se tornou muito imenso, né? Então, é o chamado gatilho emocional, algo que mexeu com a sua emoção, algo que te fez lembrar, algo que te chamou a atenção, né? E aí, você poderia ter reagido de uma forma pequena, mas devido tudo aquilo que você viveu lá atrás, te trouxe ali né? Refletiu em você alguma coisa que te fez se sentir dor, pode ser, sentir uma dor, né, lá atrás, e você, às vezes, nem sabe interpretar, né? Que eu acredito que seja muito essa fala de interpretar o que a gente sente, muitas vezes, né? Porque a pessoa, às vezes, ela mesma levanta um muro de defesa. Então, umas reagem, outras já, dependendo do que ela vai reagir, ela já sai se defendendo, ela já sai reagindo, assim, de forma, né, brutal, com coisas tão pequenas, né? Outras ficam fermentando na cabeça até que um dia estoura, daí fala que não, né, magoa outra pessoa, fere, né, por falta de, né, e ainda diz, eu vou falar porque eu não posso ficar guardando, né, mas não seleciona nada, né, não pode selecionar, parece que até, né, por estar ferido, usam, eu digo veneno, tá, porque é um veneno, aquele que tá ferido, tá envenenado, tá podre por dentro, e é puro veneno, vai jogar veneno pro outro, não é? Verdade. Então, vou falar um pouquinho aqui, né? Vamos falar um pouquinho de autoestima, que eu acho que esse aí é um ponto bem, bem legal. Que você né, trabalha na parte estética, na parte da. Não sei se você está trabalhando aí na parte da estética. Em vez de quando eu trabalho, porque como eu estou fazendo outro curso, então assim, mas eu trabalho, gosto muito dessa área também.
mas não tô todos os dias, porque eu tô fazendo outra graduação aí, então me requer muito tempo, mas mais de uma semana, né? Que aí eu dou aquele tapa no visual das moças. Sim, aí mas você trabalha agora, você está muito mais preparada para ajudá-las, esse que é o legal, né? Sim, com Aí, certeza. mesmo naquele contato da cadeira, você arrumando o cabelo, seja o cabelo, fazendo uma maquiagem, seja o que você, os procedimentos, né? Eu não sei se é cabeleireira, né? Isso, Sim. nessa área. E aí, falando de autoestima, né, como você citou aí, cara, a autoestima, muitas pessoas podem pensar na questão só, né, vou falar assim de uma forma bem dia a dia, a autoestima fora, né, algo que você vê, que ajeitar um cabelo, quer fazer uma maquiagem ficar top, né, quer ir pro salão, fazer a unha, a sobrancelha, e as pessoas, às vezes, elas só conseguem ver esse ponto, né, para chamar de autoestima. E, na verdade, a autoestima que a gente quer que as mulheres reconheçam é a de dentro, né? De como você se vê, né? De como você se olha, de como você se sente, né? De até qual ponto você se valoriza, né? Porque muitas vezes a gente valoriza muito o outro, né? A gente elogia muito o outro, a gente coloca o outro muito lá em cima, fala muito bem do outro, mas esquece de quem nós somos, esquece de si, né? E esse ponto, autoestima, para mim, lógico, Deus é muito importante, mas o que tem que ser mais trabalhado, mais vivenciado, essa questão do autoestima, como você se vê, como você se olha, né? Então, eu acredito muito nessa autoestima que você necessita se olhar para que você possa se admirar como mulher, como pessoa, né? Como profissional, como mãe. Então, essa é a autoestima que nós temos que resgatar em nós mesmos, né? Essa é a autoestima. Porque essa de fora, ela é tranquila, né? Você tendo dinheiro, você fica bela, minha amiga, né? Você tem que ter ali um equilíbrio emocional para você resgatar o time de você lá dentro, né? Saber realmente quem você é, do que você gosta, saber se valorizar, saber dizer quando você é linda, se ver realmente com o valor que você tem. Eu acredito muito que a autoestima principal seja essa, de dentro para fora. Concordo contigo. Olha, gostei da tua essa parte, porque porque eu fui lá fazer a maquiagem, tô com autoestima. Aí, tipo assim, tá muito assim relacionado à motivação. Aí você foi lá, passou, né? Eu brinco, né? Passou um reboco e ficou motivada. Não, autoestima é o que você falou no início da nossa conversa. E aquela pergunta ali que eu te fiz depois. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu tenho uma identidade. Você não falou dessa forma, mas eu tô só replicando da forma que eu entendi. Agora eu encontrei. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei falar de mim, né? Tipo isso, né? Eu tenho uma identidade a mostrar agora, né? Essa questão do autoconhecimento. Né? Então, quando a gente fala, parece que é algo muito amplo, né? Mas você falou bastante sobre isso no decorrer da nossa conversa. Né? Então, na prática, por onde uma pessoa, vamos dar uma dica aí, por onde uma pessoa pode começar, né? Por onde que ela pode começar a se conhecer melhor, as suas emoções, seus padrões de comportamento. O que tem para nos falar? Para ajudar. Da questão da autoestima ainda, né? Sim, e do autoconhecimento. Como que ela começa a se para ter uma autoestima de dentro para fora, ela precisa se autoconhecer. Como que ela começa? Como que ela começa? Quando nós não aceitamos aquilo que o outro fala sobre você, né? Nós não temos que aceitar que o outro diga quem você é. Você não precisa se anular
ou dar algo em troca para que você possa perceber o seu valor. Né? Eu vejo muito nessa questão de você, muitas vezes, por medo, né? Por medo ali de perder um relacionamento, ou por medo da pessoa não te valorizar, você acaba se anulando, né? E esquecendo ali de você, né? E vivendo ali a vida do outro e deixando você ali no cantinho. Então, essa questão do autoestima, né? De auto se reconhecer, vai muito nessa questão, né? De nós nos anularmos para dar ênfase ao outro, né? É realmente esquecer da gente. Isso é complicado, né? Porque é bem aí, esse é um ponto bem, bem chave, né? Para a gente procurar quando que seria a hora, né? De procurar ajuda. Ó, primeiro, você percebe que você atual não é autoestima, é só é algo assim, é um reboco ali, é um negócio aqui, isso não é autoestima, isso é motivação. Tu foi lá e fez uma coisa para você olhar e se motivar, né? Se sentir bem. Aí você tem que aprender a se autoconhecer, né? Como você faz isso? Olha para si, observa, né? Vê o quão tóxico os relacionamentos, né? As pessoas que estão em volta, tem que fazer uma avaliação, né? Aquela pessoa que está no teu meio, no teu círculo de convivência, que bem e que mal que ela faz para você. Limite daí também. E aí, quando que essa pessoa procura ajuda? Qual é a hora? Quando tem, eu acredito, Carla, que a hora que a gente precisa buscar ajuda, não precisa a gente chegar no nosso limite, sabe? Não precisa eu estar ali cansada para ir buscar ajuda, né? Quando eu percebo que aquele sofrimento está ali resistindo, tendo persistência, né? De como eu estou me sentindo, aonde eu estou tendo ali perca de foco, Sim. não estou conseguindo dormir direito, estou em constante ali, como eu posso dizer, em desequilíbrio, não estou conseguindo me concentrar, não tô conseguindo fazer mais algo que eu fazia com tanta facilidade, estou tendo dificuldade. Então, assim, são muitos pontos que a gente tem que perceber, né? E a real buscar ajuda. Mas em que nós não precisamos chegar nesse ponto para realmente pedir socorro, né? Que a gente não precise chegar a esse ponto de sentir tudo isso, né? Esse sofrimento para buscar ajuda. Mas no real seria parecido, né? E você perceber como eu estou me sentindo, né? Como eu estou me vendo, né? Eu não estou mais conseguindo fazer aquilo que eu faria com tanta facilidade, estou tendo dificuldade. Então, são essas questões que a gente tem que ter uma percepção maior e dizer, ops, chegou a hora. Eu já não estou conseguindo mais agir sozinha, já não estou conseguindo mais me concentrar, eu não consigo mais dormir direito. Então, olhar com mais atenção e realmente buscar ajuda. Olha só, eu vou pegar esse gancho assim e fazer uma pergunta que está aqui. E para quem tem vergonha ou acredita que procurar ajuda significa fraqueza, o que você diz sobre isso? É algo assim tão vergonha. Mas tem Cuidar de você, né? É sentir vergonha, buscar ajuda, é sentir vergonha? Não, pelo contrário. Buscar ajuda, pedir socorro, é um sinal maior de responsabilidade com a sua vida. O que você está buscando para que você possa cuidar de você com mais importância, que você possa fazer decisões certas, que é um ato de amor para a sua vida. Então, assim, a vergonha nesse momento não era nem para caber nesse momento, né? Porque você hesitar e pedir ajuda de algo que você está necessitando em melhorar para você mesmo, de uma forma geral, para o outro. Então, essa palavra vergonha não era nem para existir, né? Era para dizer, ops,
eu preciso de ajuda porque eu quero melhorar, eu quero me sentir bem e eu não estou conseguindo sozinha, né? Então, não precisa ter vergonha, precisa de coragem, de responsabilidade e de amor próprio consigo mesmo. Eu sou fraco, né? Se eu procurar ajuda, eu sou fraco. Não existe isso. Ninguém é forte. Não existe uma pessoa forte. Isso não existe, gente. Isso é uma ilusão. Ninguém é forte. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. E tá tudo bem. Se a gente não dá conta, tá tudo bem a gente dividir o fardo com alguém que possa pelo menos dividir esse fardo e nos escutar e até nos orientar e ajudar a resolver algumas coisas, algumas questões dentro de nós. Qual o problema? A gente não sabe tudo também, né? Tanto que terapeutas, psicólogos, psicanalistas, né? Todos eles, o correto é se tratar também, é ter um psicólogo, é ter um terapeuta, é ter um psicanalista que cuide dele. Sim, com certeza. Senão não anda, né? Senão você não consegue cuidar do outro. Não tem. Não consegue. Começa a cristalizar. E aí a pessoa começa a ficar dura e não consegue ter aquela empatia, né? O amor inicial. Que tá cheio, né? Absorveu tanto e não liberou, né? A gente não precisa ficar com a cara dos outros. Então, Fátima, agora achei tão lindinho aqui que você trabalha com mulheres, né? Dentro de uma perspectiva cristã. Isso? Sim. Então, eu achei que amo a palavra de Deus, seja ela qual for, mas você escolheu Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que esse texto representa para você quando falamos sobre saúde emocional? Eu até me emociono, porque assim, quando eu falo, quando eu citei esse provérbios, né? Assim, tudo que você guarda no coração, desculpa, mas Fazer uma... também pode nos lembrar a importância de observar, né, aquilo que nós sentimos. Ótimo. Né? Então, trazendo assim, esses provérbios para essa questão, né, de cristã, essas coisas, é isso. Tudo que você guarda no seu coração é também guardar aquilo que nós sentimos e observamos. Então, assim, procure guardar só coisas boas, né? Procure de algo ruim, sempre tem algo ali que é bom. Então, assim, por mais que aconteça ali um vulcão, algo bem, bem maior que você não vai conseguir resolver naquele momento, sim, mas vê com bons olhos e dali tu tira um aprendizado. Então, eu vejo muito isso, sabe, cara? Guarda no teu coração somente aquilo que te faz bem, né? Que é o que tu sente, o que tu vê, né? Então, você pode ali fazer uma seleção do que é ruim, tu não absorve, do que é bom, tu absorve. Guarda no teu coração aquilo. É muito isso, sabe? Que eu vejo no meu dia a dia. Aprender a selecionar o que tu vai guardar. Exatamente. Porque aqui é a fonte, né? É a história, é o que a gente falou um pouquinho lá atrás, sobre aquela parte que a pessoa começa uma coisa tão simples, ela faz um grande estouro, né? Grandes, né? Reage de uma forma que não precisaria, né? Então, realmente, porque naquela fonte foi guardado muita coisa ruim. E aí, se você guarda coisas boas, fica mais leve, você se torna uma pessoa mais leve. E esse ser leve é principalmente para você mesma. Não só para o outro vai sentir, com certeza. Mas e eu? Eu preciso ser mais leve. A gente está tanto peso já para a vida da gente, né? Exatamente, né? O nosso dia a dia são vários papéis exercidos, né? Que a gente exerce ali, vários papéis que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que resolver tudo, e se deixar para depois vai se culpar, não vai dar mais certo, e não. Então, no que a gente puder, né?
da leveza, isso é um desconto pra gente, né? Então, vamos ver as coisas com leveza, vamos ver as coisas que realmente nos ajude a sentir bem, né? E o que não é bom pra gente, a gente não traz, não absorve. Porque só quem adoece é a gente, né? O outro não tem nem pra gente, então só quem adoece é a gente. Então vamos cuidar daquilo que a gente traz para guardar, né? Em si, do que a gente vive pensando. Então vamos pensar coisas boas, vamos de tudo aquilo que acontece de ruim, vamos realmente transformar em coisa boa, né? É verdade. Então, vamos para encerrar, né? Se você pudesse falar diretamente com uma mulher que está nos assistindo e cuida de todo mundo, olha só, aquela que cuida de tudo, resolve tudo, tenta permanecer forte, né? Mas percebe que emocionalmente está cansada e esquecendo de si mesma. O que você diria para essa mulher hoje aqui, né? Né? A live vai ficar gravada. Então, muitas pessoas vão assistir, a gente pode fazer alguns recortes depois e fazer com que essa parte, né, ela possa chegar mais longe. Então, assim, o que eu tenho para falar, né, para você, mulher, é que você pode cuidar da sua família, você pode cuidar do seu trabalho, você pode cuidar do seu dia a dia, você pode ser o que você quiser ser, mas não precisa se anular, tá? Você tem o seu valor real. O seu valor é único. Então, você não precisa se anular, se deixar para trás, esquecer para cuidar do outro. Você pode cuidar do outro, mas sempre se priorizando em primeiro lugar, se amando, se respeitando, dando o real valor que você tem. Então, se respeitar. Parabéns por ter falado isso. Né? Que a gente, como foi falado, né, nessa questão, né, desde o início, a gente se anula para ver em função do outro. Então, muitas vezes nós mulheres não reconhecemos nosso valor porque nós estamos vivendo muito a vida do outro. Então, mulher, não se anule para viver a vida do outro. Viva o outro, mas vivendo você primeiro, né? Lindo. O seu valor é real. Dê sim, a importância real que você tem para você mesmo. Que lindo. Muito bom. Muito bom mesmo, porque eu achei muito legal a tua fala. E essa questão de se respeitar, nossa, a gente não se dá o respeito, não se dá o valor. Né? Nós somos joias preciosas. Né? Se chegamos até aqui, precisamos ser lapidadas, então vamos nos permitir sermos lapidadas. Sim. Árduo mesmo, né, Lilian? Falar sobre isso. Precisamos falar, precisamos nos respeitar. Olha, eu gostei dessa frase, viu? Acho que esse respeito aí a gente pode conversar sobre respeito em alguma live, né? Porque o respeito, né? Porque a gente tem que respeitar todo mundo cobra que nós temos que ter respeito. E assim, né, cara, é algo bem relativo, porque assim, e a gente tá falando só de respeito em si, né? Muitas vezes nós não respeitamos nossos próprios limites, né? Muitas vezes nós não respeitamos nossos próprios limites. Isso. E aí, por não respeitar esse limite que é tão necessário, nós acabamos sobrecarregamos, né? Ficando sobrecarregada e adoecemos emocionalmente, né? Por não saber respeitar o nosso próprio limite, né? Olha, falou muito bem o respeito nos limites, né? E a gente não colocar limite é complicado também, né? Sem limite não tem como. Não tem, existe eu fiz um trabalho terapêutico no final de semana, no sábado. Gente, eu só fiz um desenho. Foi aqui, ó. Eu só fiz um desenho. Bastou para 2 horas e um pouco de conversa. A mesa caiu, tipo assim, a casa caiu, não, mas era uma mesa de cura. Então, porque eu só fiz um desenho, eu fiz um círculo, desenhei uma bonequinha dizendo que era eu, daí eu fiz vários círculos em volta daquele círculo.
E eu disse, quem fica aqui dentro? Quem tá aqui dentro é quem tem que permanecer. Nossa! Difícil, hein? Isso não é questão de respeito? Eu acho que eu vou fazer uma live sobre isso. Sobre o que eu falei, sabe? Muito bom essa questão. Porque Permissão. é bem amplo, né? A gente pode abordar o respeito em várias situações. Inclusive, né, para colocar, que eu achei bem importante que eu vou trazer aqui, porque eu aprendi, né? Respeitar os meus limites quando eu quero dizer sim, né? E, na verdade, quando eu quero dizer não, eu acabo dizendo sim. Né? Aquela questão, eu quero dizer não para Carla, mas digo sim e o não vem para mim. Ou adoeci muito, muito. Hoje eu sou, pode dizer que eu estou vendo liberdade muito grande, o poder do não. Ah, meu Deus, não tem noção do quanto ele ajuda no teu crescimento pessoal, em tudo. Sim. O poder do não é libertador, realmente. Então a gente precisa impor limite, né? Em tudo na vida a gente precisa pôr limite com respeito. Isso. E a gente precisa disso. E eu acho que isso é uma questão de respeito próprio. Sim, com certeza. Respeito próprio. Então, para encerrar, cuidar da saúde emocional não significa nunca mais sentir tristeza, medo, insegurança ou frustração. Gente, a gente não está exigindo, não existe, não existe isso. Não existe. Mas, né, a gente, com a terapia, com o auxílio né, com o auxílio de um psicólogo, de um terapeuta, de psicanalistas, né, que são pessoas que estão aí, né, estudar para te ajudar. Nossa, é super leve tornar a vida leve. É super, ruim, eu brinco, o começo é horrível. O primeiro passo é horrível. Mas depois, que nem a Renata falou, é libertador para a alma. Verdade. Dizer não, a gente aprende a dizer sim, aqui é o teu limite, você vem até aqui, eu te respeito, mas eu exijo respeito, porque agora eu peguei essa, né? Porque eu me respeito, agora deu, né? Agora deu pra ver, né? Que é bom já absolve, né? Peguei essa. Então, assim, né, eu quero deixar assim, uma pergunta para quem nos acompanhou até aqui. Você tem cuidado de todos ao seu redor, mas quem está cuidando de você? Verdade. Quem está cuidando de você, né? Então, assim, quem é para cuidar de você é você mesmo, né? Eu não posso cuidar do outro se eu não estiver bem, né? Isso é fato, isso é real. Se eu adoecer, a minha filha vai ficar a mercê, meu esposo, minha casa. Então, primeiro eu, né? Então, assim, você não está bem emocionalmente, né? Isso não quer dizer que você, como eu posso dizer? Na verdade, assim, a saúde emocional, né? Não significa dizer que você não vai estar, que você vai adoecer, que você não vai sentir tristeza, que você não vai sentir medo, que você não vai ter frustrações. Não, não é isso, né? É você saber que vai ter tudo isso, né? Então, tá bem emocionalmente, saber que você vai ter tudo isso, tá? Você não vai deixar de ficar triste, nem vai deixar de ter medo. Não, isso são emoções que a gente já nasce com elas. É você entender, né? Que vai ter tudo isso, mas que você vai estar bem emocionalmente para saber lidar com tudo isso. Então, assim, se eu cuidar de mim, né? Obviamente eu vou saber cuidar do outro. E aquela frase que eu sempre gosto de falar, sabe, Carla? Se eu estou bem, tudo que está ao meu redor está bem. Tá bem, né? Exato. Então, cuida primeiro de você, cuida primeiro do teu eu. Que o resto você consegue, né? Você não pode cuidar do mundo se você não cuidar de você. Não existe. Se existir, me prove, que eu quero ver realmente essa questão. Mas eu entendo assim, cuidar primeiro de mim para depois cuidar do outro. É Acho verdade. que né? Concordo com você. Então, tô aqui para te agradecer, né?
pela oportunidade de conhecer, poder conversar um pouquinho com você sobre emoções, né? Por questão emocional aí. Muito obrigada mesmo. Eu peço também que todos estejam, né? Quem não nos segue, venham seguir, quem né, venham conhecer também os cursos, né? Na bio tem ali o nosso site para conhecer os nossos cursos. Tem muito mais novidade chegando. Então, assim, eu agradeço pelo teu carinho, né? Por ter dedicado esse tempinho com a gente. Você também, se você tem algum contato, eu vou te marcar, né? Se as pessoas quiserem te procurar para ser cuidadas, para ser, né? Não, lembre-se, né? Cuidar de si não é fraqueza. Precisar de ajuda não é ser fraco. Aí sim você pode mostrar que você quer ser uma pessoa resistente, que quer aprender a lidar com as situações. Verdade, né? Cuidar. Pessoa forte não existe. Exatamente, né? Tem que tirar isso. Pessoa forte não existe, né? Existe você para se fortalecer cada dia. Exato. E, né? É isso aí. E a questão de você buscar ajuda é que você realmente está ali buscando mudança para a sua vida, né? Viver melhor cada dia, né? Essa questão de você, né? Que a gente falou, sentir vergonha e ter resistência e buscar ajuda. Então você está se anulando. Quando você busca ajuda, você está se anulando e dizendo um sim para você viver aquele sofrimento, né? Enquanto você diz um sim para você buscar ajuda, você realmente está buscando novas maneiras né, de aprendizado, de relação, de viver melhor. Assim, não existe buscar ajuda, né? Eu estou atendendo online por enquanto e no meu Instagram, né, Farmacoterapeuta, tem lá na minha bio o número de contato e foi um prazer realmente falar com você, cara, né? E a FATEB, eu já estou em outra capacitação, vai começar agora em setembro, né? Já fiz três capacitações pela FATEB, assim, é uma instituição muito séria. Quem não conhece, procure conhecer, né? Ah, mas é online. Eu vou até falar algo. Eu não sou fã de curso online, mas da FATEB eu super recomendo. Por quê? Porque no final da aula tem tira dúvidas, tem um suporte. Então, assim, é algo que você não fica só. É algo que você pode ali não ter um contato presencial, mas tem ali um contato que você tem um suporte. Eu, pelo menos, com a Carla, eu vivo, né, tirando dúvidas, poliana. Então, assim, tem um suporte que realmente te deixa bem a par do que o curso oferece. Então, muito bom, né? Procure conhecer os cursos, são sérios, são reconhecidos, né? Os cursos, as graduações, tem certificação. Então, assim, eu sou fã da FATEB, muito fã, pelo o que realmente o curso entrega. Então, assim, através da minha amiga também, né, a FATEB, e tô aí fazendo capacitações, já tô em setembro já começou outra capacitação. Muito bons cursos, muito bons. Professores top. Psicanálise? Não, a minha capacitação é na minha área da minha saúde emocional mesmo. Com a professora Vanessa, que é maravilhosa. Verdade. Todas as pessoas são bacanas, viu? Dá contato, que nem era para dar, mas eles dão contato, fazem com a gente. Então a gente não fica à mercê de informações, de verdade, não fica, tá? Desde a instituição, na verdade, desde os professores e a da instituição também. É verdade, a gente busca, pelo menos no nosso polo, a gente busca atender vocês assim o mais rápido possível, só que a demanda tá ficando grande e a gente mas a gente não deixa de responder. Tá bom, querido? Muito obrigada. Beijo no teu coração, Fátima. Muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu, viu? Muito obrigada pelo convite. E estamos por aqui, viu? Tá bom, um abração. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por todos aqui estarem aqui. Não esqueçam, né, de seguir, de dar um... Oi, fala. Tira um print da gente. Consegue tirar um print? Vamos ver, peraí, só um pouquinho. Segura aí. Da gente, para eu marcar a FATEB também. Tá, só um pouquinho. Como é que tira esse negócio aqui? Peraí. Aí, só um pouquinho. Só um pouquinho que apareceu. Vamos lá. Ai, meu Deus.
as coisas aqui é uma graça, né? Deu, agora deu, ficou legal. Espero que. Ai, ai. Um beijo no coração, povo lindo. Tchau, tchau.